Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu tô aqui com meu amigo Pirula, tudo bem? Eu tinha certeza que você ia falar, sejam bem-vindos ao Blablalogia. Por quê? Não sei, eu tinha certeza que eu falei, puta, ele vai errar. Você pode ir lá no Blá Blá também, tem lives terças e quintas, mas a gente tá no Três Elementos. Não, mas é que eu fiquei pensando, eu falei assim, tá, ele vai falar bem-vindo ao Blablalogia e eu vou corrigir ele. Aí você falou Três Elementos e eu... Ah, não, ele falou certo. Ah, eu que tava cismado, sei lá por quê. Você tá bem? Tá bem. Tá tudo tranquilo? O cafezinho tá ajudando. O cafezinho tá ajudando. Maravilha, então estamos em mais um episódio dos Três Elementos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu tô aqui à minha esquerda com o meu amigo Carlos Ruas. Como que você tá? Tudo bom? Eu estou bem. E hoje Você parece bem, Rui. Você parece bem. Você está com um semblante jovial. Parece que dormiu bem. Fiz a barba. A impressão que eu tenho é que você tá dormindo menos pelos. Aí a impressão que eu tenho é que o Ruas ele tá dormindo bem agora, porque eu tenho a impressão de que no futuro ele não vai dormir tão bem. É verdade, ele tá dormindo agora pra compensar, pra compensar os próximos anos que ele vai ficar sem dormir. Porque cara, mas vai tudo, que... mas tudo bem, porque no futuro todos vão dormir para sempre. Pronto, perfeito. E aqui com esse conhecimento primordial, Alex, tudo bem com você? Como vai, Seja bem-vindo aos Três Elementos. A gente já está, desde a hora do almoço, tendo conversas profundas e cheias de coisas. Mas o que eu acho da vida é que a vida é uma piscada entre você dormir para sempre para trás e dormir pra sempre pra frente. Tá vivo é meio que uma piscadela rápida que passa muito rápido. O pessoal sempre me pergunta... E que depois você vai ficar morto para sempre. Por um tempo, assim, inexprimível. O pessoal sempre me pergunta, fala assim, mas Pirula, você é ateu? Então o que acontece depois que você morre? Eu falo assim, é a mesma coisa que acontecia antes de eu nascer. Exatamente. É a mesma coisa, exatamente. Você volta pra lá. Eu volto porque tinha... Você lembra da tua infância primeira? Não. Você lembra o que tinha antes de você nascer? Não. Então é isso. Ou seja, você tava morto antes. E vai ficar morto depois. Você tava morto há 13 bilhões de anos. Exato. Isso. Né? Você viveu nesse pixel de tempo e vai continuar morto por mais 13 piscadela de tempo. E veja, aproveite. E não é nem 13 bilhões, porque 13 bilhões é pouco. É o infinito de tempo. O infinito de tempo. 13 bilhões não faz justiça ao tempo que a gente não existiu antes de nascer e ao tempo que a gente não vai existir depois de morrer. É uma boa visão de mundo. Eu tenho uma sugestão. É budismo. É budismo. Eu tenho uma sugestão. É budismo. Já que você tá vivendo esse pixel de tempo, como o Carlos Ruas disse, pelo menos viva o pixel de tempo de maneira confortável, usando as roupas da Insider Store. Exatamente. Nossa patrocinadora do vídeo de hoje. Você está insiderzado inteiro. Como um todo. Eu estou inteiro. Inteiro mesmo, entendam como quiser. Entendam como quiserem. Exatamente, estou aqui. Camiseta, bermuda e partes íntimas. E o que eu mais tô gostando da Insider nesse mês de janeiro e fevereiro, que estão extremamente quentes, é que eu fico muito confortável. Me sinto extremamente confortável. O calor está insuportável. O calor está muito grande. Não dentro do estúdio, porque estamos com ar-condicionado. Tem ar-condicionado, mas o calor está insuportável. Eu tô fresquinho. Como eu disse, eu tenho uma questão com roupas, porque eu sinto a roupa o tempo todo. Sim. Não sei se você sente a roupa o tempo todo. Eu fico sempre pelado quando eu posso. Porque você sente bastante as roupas que você usa. Eu nunca estou vestido se não é legalmente necessário. Essa é uma boa posição. E aqui as roupas da Insider, elas são tão sou uma pessoa, eu confesso que com a idade... E eu estou cada vez mais anti-roupas. Em casa... É só porque é necessário mesmo usar. Mas quando usa roupas, usa as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Sim, que é quase como não estar vestido. Quase. E outra, tá chovendo muito também. Tá. Você toma chuva com a Insider, logo depois já secou. Secou rapidinho, você fica confortável de qualquer jeito. Impressionante. Então aproveita, você que tá assistindo, não esquece que você pode clicar no link da Insider que tá aqui embaixo, ou no QR Code que ficou aqui do lado, e você vai ter um desconto automático nas compras que você fizer lá na loja, e ao mesmo tempo você ajuda o Três Elementos a continuar funcionando. Então... se você, por acaso, precisar comprar roupa, considere comprar as roupas da Insider, certo? E compre com o nosso link. Você tá confortável com as roupinhas da Insider ou você tá pensando no Pixel ainda? Eu tô pensando no Pixel. Certeza que você tava pensando, eu achei engraçado mesmo. Depois de amanhã tem uma tirinha. A gente falando de uma coisa profunda, da morte, da vida, e é por isso que... no tempo do seu Pixel, use a roupa da Insider. É por isso que no tempo que a gente tá vivo, a gente precisa o quê? Ganhar dinheiro, pagar as contas. É isso. Pois é, né? Exato. Não tem jeito. Usar uma roupa confortável. Mas sabe o que é louco? O problema é que assim, depois de amanhã você vai na página no Sábado Qualquer, tem uma tirinha sobre esse assunto. Vai ter uma tirinha sobre esse assunto. Eu desenho. Se bobear com Buda. Se bobear com Buda. Os assuntos assim, poxa, isso talvez dê desenho. Mas isso do Pixel, o Raul Seixas falava na música dele, dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. É curioso isso, porque realmente você refletir sobre ser esse pixel nessa imensidão infinita e ao mesmo tempo, putz,
não paguei a conta de luz, caramba, estão me cobrando aqui. São extremos tão curiosos, Olha, né? a minha teoria é assim, se você para e pensa, a nossa condição natural é não existir. Perfeito. O normal é a gente não existir. A nossa existência é que é um glitch, é um bug no sistema e que se autocorrige muito rapidamente. Ó, Você tem você, razão. Ruas, você comentou sobre o Raul Seixas, que de alguma maneira era um grande filósofo. Tem um outro grande filósofo da sabedoria popular brasileira que falou uma coisa muito similar, né? Que é o cara que tomou um chifre, ficou sem dinheiro, ficou totalmente sem dinheiro. Aí ele foi no bar e ele falou: sentei numa mesa de bar procurando a solução pro futuro da nação. E o imposto predial, quer dizer, ele está pensando nos problemas gerais e também como que ele vai pagar o IPTU. Cara, isso aí. isso Tá falando é do Falcão. Pra quem não sabe, é Falcão. É Falcão. Poeta. É um grande poeta, lógico. E é curioso, porque a gente tem medo da morte da linha daqui pra frente, mas não teve medo da morte da linha daqui pra trás. Mas esse argumento é do Epicuro. O Epicuro foi o primeiro a falar isso. Foi o primeiro, isso que ele falou. Lembra como era antes de você nascer? Epicuro Era ruim? Doía? Falou, não, então é isso que vai ser. Então é isso aí, meu irmão. É isso que vai ser. Sabe uma outra coisa curiosa? Antes da gente vir aqui gravar, o Alex me chamou no sofá e falou sobre o que a gente vai gravar hoje. Ah. E aí eu falei pro Alex assim, ó, cara, geralmente a gente senta lá e bate um papo, a gente tem uma escolha de tema, mas a gente acaba escapando do tema. E ele teve, na pele dele... Você está vendo o assunto mudando. Que não tem nada a Se ver. a gente ficar ainda vai mais 3 voltar. horas aqui, Vai ser isso. a gente vai estar falando sobre a história da Eslováquia. Mas, olha, a aula mais longa que eu já dei non-stop foi de 11 horas. Meu Deus, Ai, meu não, Deus. calma Então aí. eu consigo ficar pera 11 lá, horas não, falando. Não. Ele também. Isso daí... Ruas, vamos embora. Então eu consigo Então, ficar isso- 11 vamos horas embora. falando Vamos non-stop. embora, vamos embora. Não abre essa porta. Nem me lembro. Eu dou tanto curso, formar literatura do Brasil, Não, mas história são do 11 Brasil. horas seguidas. Sim, parando, tipo, a Não, cada tudo 2 bem, horas, mas, para dar mas um intervalo. período de um dia, 11 horas de aula. É, direto, foi uma aula. Porque, cara, acontece. Quando eu dava aula presencial, eu me esforçava que nem um louco para falar o que eu tinha para falar naquelas 2 horas que o aluno tá ali. Isso. Aí veio a pandemia, eu comecei a dar aula no vídeo. Aham. Aí no começo, eu fazia um esforço para dar aula em 2 horas. Mas eu falei, gente, vocês podem ir e voltar à vontade, vocês podem ver a aula gravada depois. Que tal se a gente faz um negócio? Eu vou falar o que eu tenho para falar sobre esse assunto, para esgotar o assunto, eu vou falar o que eu trouxe aqui pronto, o tempo que durar, que demorar. E vocês fiquem livres, vocês entram, vocês saem, vocês voltam, vocês vêm, vocês pausam, vocês aceleram. Caramba, então você tinha muita coisa Aí pra eu falar do passei a assunto. dar minhas aulas, Né? assim, então... Você é um psicopata. Claro, minha mulher fala isso. E aí as aulas acabam durando em média 5 horas. Você tá doido. Mas, Isso eu entendo. Mas, 5 horas Isso eu é o entendo. normal. É. Não, Mas para você. A gente mas tá as entendendo aulas psicopatas. as aulas mais empolgadas, as aulas mais legais, às vezes porque eu vai acho- 10 horas. eu vou te contar uma coisa. Eu fui te contar uma coisa. Eu fui gravar E um veja, vídeo. e as pessoas vão embora, e tudo bem, vai um, volta outro, alguns ficam. Eu fui Eu te gravar, mandei uma mensagem eu fui gravar um perguntando vídeo. isso. Eu fui gravar um vídeo essa semana que tecnicamente era um vídeo pra ser, um vídeo de 1 hora, que era eu explicando sobre extinção de 5 espécies que aconteceram no território dos Estados Unidos. Perfeito. Eu ia falar sobre a questão do desenvolvimento dos Estados Unidos, 1 como hora tá foi, bom. e falar de espécies que foram extintas por ali. 1 hora. Ficou com 4 horas e 45. Tinha muita Fábio- coisa pra falar. Aquele humorista, Fábio Porchat. Fábio Porchat me chamou pra falar com ele da Guerra do Paraguai. Aham. A gente sentou, o vídeo tá no YouTube, eu fiquei 4 horas contando a história da Guerra do Paraguai. Deixa eu te contar uma coisa. Que história é essa, Quando Porchat? eu conheci, 4 horas. quando eu conheci a minha esposa, no nosso segundo date, a gente foi passear na ilha de Paquetá, lá no Rio, que é uma ilha pequenininha que vai pra cá. Eu sou de Niterói. É muito bom. Adoro Niterói e adoro o Paquetá. E aí, no começo do date, a minha perguntou, cara, eu sempre entendo da Guerra do Paraguai, eu sempre quis saber da Guerra do Paraguai. Eu falei, você quer que eu te conte mesmo? Eu te conto. Não, eu quero saber. Então, tá bom. A gente ficou 8 horas andando pro Paquetá. Andando, indo, vindo, comendo, parando. E eu contando a história da Guerra do Paraguai Anoiteceu. pra minha esposa. Anoiteceu, o dia foi, mudou, choveu, secou. E eu assim, essa mulher nunca mais vai me querer me ver e ela na vida. Aham, continua Mas ela louca perguntando pra na ir vida. embora. E ela até hoje, ela conta. Eu decidi que eu ia casar com esse homem naquele dia
Porque eu me dei conta do seguinte, se ele não me entediou falando 8 horas da Guerra do Paraguai, eu nunca vou me entediar nesse casamento. Esse casamento vai ser sempre alguma coisa de interessante esse homem vai ter pra falar. Mas ela também não pode reclamar de você sendo um psicopata. Isso também é uma verdade. Exato. Não, ela sabia. Você não enganou ela. Não enganei nunca. Em nenhum momento No você enganou. segundo date, falei 8 horas da Guerra do Paraguai. seguidas. Ela não pode falar que ela não sabia. Exatamente. E ela hoje dá esse testemunho. E aí, tipo assim, ele responde zoando. O pior é que eu nem gostava de você, que eu fiz isso só pra te afastar, aí tu ficou e aí eu não sabia o que fazer, casei com você. Não, mas isso é interessante, porque o que eu brinco é que nem ter gato. Tua vida, você pode ficar triste, você pode ficar feliz, mas tua vida nunca tá monótona. Ele sempre quebra alguma coisa, rasga não sei o quê, faz não sei das contas, faz não sei o quê. Então, quer dizer, é importante não ter monotonia em casa. Você achou alguém que não te deixa cansado? Eu acho que a gente consegue ficar aqui falando por qualquer coisa, não, isso non-stop, consegue. indefinidamente. O Pirula fez uma live de 11 horas uma vez com alguém que ele não gostava. Ou seja, imagina se ele gostasse. imagina que se ele gostasse do assunto, ele Então, poderia falar por não, 11 e horas. a live com o Bruno só teve 7 horas e meia. Só teve 7 horas. Só teve 7 horas e meia porque eu vinha gravar os 3 elementos no dia seguinte e eu fiquei com medo de não dormir. E aí eu falei, cara, eu preciso interromper pra não dormir. Mas ainda ia ter assunto pra pelo menos mais 3 horas. Porque sempre tem assunto, cara. E assunto você cria, e você vem, e o assunto nasce também. Veja, porque a história pode durar 15 minutos, ou pode durar 8 horas, dependendo da plateia, entendeu? Se você é professor, você é sensível à plateia. A plateia faz pergunta, não faz pergunta, muda de assunto, e você vê que o outro cara tá entediado, ou você vê que o outro cara tá instigado e fez uma boa pergunta, não sei quem. Então também tudo depende disso. Você nunca tá falando sozinho, você tá falando para alguém, com alguém. E aquele alguém te alimenta e também cria o negócio. Ele gravou 5 horas sozinho no quarto. Não, mas isso será isso. dado ao público. Não, isso. Claro, eu será vou acabar dado ao enxugando público. intervalo, saída para ir ao banheiro e tal, não sei o que, vai dar umas 4 horas no total, né? Umas 4 horas e 15, talvez. Eu vou conseguir fazer isso, mas... E vou soltando aos poucos, porque eu não vou conseguir trabalhar esse texto o tempo suficiente. Mas vamos fazer o seguinte, Vamos. Alex... A gente está falando há tanto tempo, desde a hora do almoço, que a gente já está aqui numa intimidade muito grande. Mas o público Não ainda te não é que o conhece. público Talvez talvez ela saber. não saiba te quem é conhece. você. Primeira coisa, quem é você? Exatamente. Então vamos lá. Eu sou um mentiroso. Eu sou um escritor de ficção, então quer dizer que meu trabalho é inventar história. É contar mentira, é contar histórias de coisas que nunca aconteceram com pessoas que nunca existiram. Então essa é a primeira coisa que eu faço. Além disso, eu sou historiador. Então, o meu trabalho é descobrir a verdade dos fatos. Então, eu tô sempre ali... calma, são duas entre coisas a verdade e a mentira. antagônicas. Entre a verdade e a mentira, mas o trabalho de mentira é o que é a verdade? O que é mentira? E aí também me envolvendo nesse negócio de fake news. O que é fake news? Quem tem direito de decidir o que é verdade ou o que não é verdade? Um juiz sabe o que é verdade e o que não é verdade? Nós sabemos o que é verdade, entendeu? O quanto que o cérebro nos engana para saber o que é a verdade ou não. O nosso cérebro foi feito para descobrir a verdade? Em suma, tem várias questões bem interessantes, ciência de ficção e de história. Além disso, eu sou budista, já trabalhei muito num templo, já administrei um templo, já fiz ritual, fiz cerimônia. Sou um budista ateu, como a gente estava falando aqui, que é uma coisa que deixa as pessoas meio confusas, porque a gente acha que religião é cristianismo, que é o que tem Deus. Mas o budismo é uma religião que não tem Deus, então é uma religião não teísta. Tem budistas que creem em Deus, porque eles trazem essas crenças de fora, mas o budismo em si não tem Deus, então não tem nenhuma contradição em uma pessoa budista não acreditar em nenhum Deus, ser um budista agnóstico, ateu, não sei o quê. Então eu sou budista, trabalho com isso, leio isso, escrevo isso. Publiquei em 2019, pela Rocco, o livro chamado Atenção por uma Política do Cuidado, que é um livro sobre isso, sobre estar atento. É um pouco sobre conversa, seu podcast. É sobre como nossa atenção é a mercadoria mais valiosa do mundo. Né? As empresas mais valiosas hoje ganham a vida vendendo nossa atenção, que é o quê? Publicidade, é Facebook, é Google. Então o livro é sobre budismo, mas ele traz, como é que a gente estava falando antes, o budismo são práticas. Então esse meu livro eu sugiro 20 práticas de atenção para ajudar a gente a viver mais atento. Não é um livro de coach, não é um livro de autoajuda, é um livro de filosofia e religião mesmo, propondo 20 coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, não para ser mais produtivo, mais eficiente, para vender mais. Não vou virar bilionário lendo o seu livro. Mas só para estar mais presente na nossa vida como ela é, entendeu? Esse é o livro. Eu conheci
o Toca Livro aqui, graças a esse livro, que eu gravei o áudio desse livro. Então, tipo assim, se você ficou interessado no Atenção, o livro impresso, ele tá esgotado. Mas tem um e-book e, mais importante, tem um audiolivro aqui na Toca Livros, que fui eu que gravei e foi uma das aventuras mais legais da minha vida, gravar esse audiolivro. Então, eu sou budista, escrevi o Atenção, sou um mentiroso profissional. Meu último livro que saiu ano passado, se chamava Mentiras Reunidas e saiu pela Oficina Raquel. Aí Mentiras Reunidas é uma reunião de todos os meus contos de ficção. Então é só mentira, mas tem algumas coisas que são verdade, o que é mentira, o que é verdade. É um livro que brinca muito. Por exemplo, o livro tem 2 orelhas. Em cada orelha tem uma biografia minha. E as 2 se contradizem. Então o leitor chega, lê uma bio, fala ok. Aí lê a outra e fala, bom, se essa é verdade, essa aqui não é, se essa aqui não é, ou uma é mentira, ou todas são mentiras. E é isso, tudo é mentira no livro. Porque, como o livro é de ficção, a minha biografia também é de ficção. Por que eu vou falar a verdade? Por que isso também não seria ficção, né? Porque na verdade, toda biografia dessas é ficção. Sim. Quando você resume a sua vida num parágrafo, você tá fazendo um resumo ficcional com o objetivo de passar... É isso. Eu posso resumir minha vida num parágrafo, fazendo parecer que eu sou só um historiador, ou que eu sou só um ficcionista, ou que eu sou só um budista. Ou só um mentiroso. Ou só um mentiroso. Então, tipo assim, não tem como não ser ficção. Mesmo que só use fatos verdadeiros, o recorte já é ficcional. Então, isso. Toda biografia de orelha de livro já é ficcional. Então, esse é um livro... O Mentiras Reunidas, que saiu pela Oficina Raquel, 2023, 2024. Ele é um livro de contos que está sempre, digamos, tensionando essa questão da verdade e da mentira. Além disso, estava falando... Eu sou historiador, tenho mestrado em literatura, que eu fiz em Nova Orleans. Estou fazendo outro mestrado em literatura agora lá no Rio. E quando eu tava em Nova Orleans, eu levei com Katrina nas fuças, 20 anos atrás. Eu tinha me mudado para Nova Orleans há uma semana para fazer o meu mestrado. Então E ganhou um furacão de presente. E furacão de presente. Não foi sabia qualquer nada. furacão, né? Não tava nem estabelecido ainda, não tinha nem recebido meus documentos. Recebi o furacão nas fuças, tive que evacuar a cidade às pressas, quase perdi meu cachorro, demorei 5 semanas para encontrar meu cachorro. Nossa. Foi uma novela. Desculpe eu perguntar, você levou o seu cachorro? Sim, meu cachorro. Não, você não é um cachorro que você adotou lá. Essa é a minha meu pergunta. cachorro aqui do Você Rio. pegou o seu cachorro Aqui do do Rio, Brasil, isso. levou o seu cachorro para os Estados Unidos Sim. para viver um furacão. Para ver um furacão. Basicamente é essa a Não, e história. ele ficou super famoso. Fizeram até documentário sobre ele depois, sobre as aventuras dele no Katrina. Não tem documentário sobre sobreviveu. você, mas tem documentário sobre o cachorro. Tem. Foi uma série, eu acho, da Globosat, do GNT, que chamava Pet.doc, que eu já acho que é um nome ótimo. Pet.doc. E aí... Eles tipo, perderam a chance de fazer pet.dog, né? E aí um perderam dos episódios foi sobre as aventuras do Oliver durante o Katrina, que depois, se tivermos 1 ou 2 horas, eu conto aqui também. Essas histórias são todas muito interessantes. Ok. E qual que é a história que a gente vai contar hoje? Não, então, uma coisa que a gente tava conversando, tem mais um monte de coisa que esse homem fez. Sim. Porque ele também traduziu eu nem falei livro, do- tem o Francisco Manzano, tem um monte de coisa que a gente poderia falar a gente tem hoje. que focar. Então vamos focar numa Eu tô coisa que a gente aprendendo tava a falando focar ali na minha atrás. vida. É difícil focar. É difícil. É difícil, Aí a mas já gente que você... vai lá. Atenção. Já que você puxou o link Atenção. do Katrina, eu acho que tem um aspecto do Katrina que a maioria das pessoas, e que eu acho que é muito legal que você traz, e que conversa muito com o momento que a gente está passando, quando a gente fala, por exemplo, da questão do racismo climático. Não sei, você Exato, deve é ter, isso mesmo. você deve ter ouvido falar Só uma- desse tema. claro, Só uma não. coisa, o Katrina foi 2007. Não, Katrina, do 20 anos de Katrina esse Tem ano. 20 anos esse ano. 2005, Ah, tá, isso. maravilha, 2005. Porque eu lembro até que o Benjamin Button, ele se passa no negócio do Katrina. Ele foi É. filmado lá, mas acho que tem. Aparece Katrina. Tem, no filme. acho tem. que aparece. Tem porque é Eu o Katrina vi. que faz parar o relógio. Ah, entendi. Eu não lembrava. O Katrina tem Eu o... achei esse filme muito ruim, mas eu vi as filmagens. Filmaram, tipo, 2 quadros da minha casa. Um dia eu saí de casa e tava a rua cheia de carro velho. Falei, o que tá vendo? Eu tive um derrame? Mas não, tava filmando uma cena da década de 20. O Katrina faz 20 anos, ele é um furacão muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque ele foi um furacão muito forte, que passa, como todo furacão que acontece nos Estados Unidos, né? Parece que só passa pelos Estados Unidos, mas eles sempre passam destruindo o Caribe inteiro. Sim. E aí todo mundo finge que não existiu, ou se fala muito pouco sobre ou diz isso. assim, o Caribe tá acostumado. O Caribe tá acostumado, deixa, ele tá. sabe passar E aí por depois, isso. esses furacões, depois de passar pelo Caribe, ele sobe para os Estados Unidos. E aí ele vai virar um assunto mais relevante e ele passa ali por Nova Orleans. Mas normalmente
antigamente passava só ali pela parte que estava em contato com o Mar do Caribe, Isso, né? isso. Agora que tá subindo, né, os furacões. Mais comum não é... Eles não tinham um caminho preciso. O Caribe é enorme, o furacão é formado pela água quente. Então, tipo assim, é a água quente do Caribe que faz o furacão surgir. Aí ele sai ali do Caribe e dependendo da direção dele, ele pode pegar a Flórida, pode pegar Nova Orleans, pode pegar o Texas, pode subir pela costa atlântica e pegar as Carolinas, pode dar uma guinada pra esquerda e pegar o Yucatán. Então, tipo assim, não tem um caminho típico do furacão. Sim. Mas é sempre naquela região. Aquela região é a região que tem as condições. É região furaqueira. Exatamente. Isso. E tem a temporada. A temporada de furacão é de junho a novembro. O furacão não sabe focar também, né? Também não, ele Ele vai pode ir cada pra um vários pra um lado. lugares. Ele perde força, ele perde energia, daí ele fica menos relevante. Mas Ou ele ganha força. Mas uma coisa que é muito interessante e que a gente não tem noção aqui é do aspecto probabilístico do furacão. Não sei se vocês já acompanharam o trajeto de um furacão dia a dia. Tipo, o furacão hoje tá aqui. Aí, tipo assim, qual é o caminho dele estimado? É um balão que vai vindo assim. Por quê? Porque no segundo dia, se ele oscilar aqui ou aqui, ele pode estar aqui ou aqui. Mas dependendo, se ele oscilar para cá, no segundo dia ele pode estar aqui. Se ele oscilar para cá, no segundo dia ele pode estar aqui. Então, quando você está lá no Golfo do México, você acompanha essa questão as probabilidades como se fosse dos caminhos, né? como se fosse uma corrida de cavalo. Porque, tipo assim, a cada dia que passa do furacão, aumenta a chance dele ou não bater em você, ou bater em você. Porque é isso, ele tá vindo aqui e eu tô aqui. Se ele continua reto, aumenta a chance dele me bater aqui, mas ele ainda pode, no dia seguinte, guinar pra cá. Mas se ele, no segundo dia, já guina pra cá, pô, então a chance dele me pegar cai Probabilisticamente bastante. diminui, a chance aumenta a chance. Mas se bem que ele pode, no segundo dia dá isso aqui, mas é mais raro. Então, quer dizer, você fica e fica esse balão assim, e é muito bizarro, porque fica... Isso vale a sua vida, vale a sua casa. É a questão se sua casa vai ser ou não destruída, eu vou ter ou não que fugir da cidade, não sei o quê. Então é uma coisa também muito interessante. Se as bets conhecerem essa probabilidade Nossa, do furacão, vai né? ser aposta. Vocês acham que ele vai para Alabama, que ele vai para o Texas? Não, e é Façam suas claro que apostas. o povo aposta. Lógico, não tem dúvida, não tem dúvida. Mas voltando então, o que acontece, Ruas, é que assim, se discutiu o ano passado, ano retrasado aqui no Brasil, o conceito de racismo climático, e aí todo mundo falando assim, esse conceito não existe, olha só como vocês são ridículos, quer gerar cultura woke em todos os lugares, e a ideia do racismo climático é a ideia de que os problemas climáticos, eles vão afetar uma região, só que eles afetam uma região de uma maneira diferencial de acordo com quem você é. E o exemplo de Nova Orleans é um exemplo muito bom, porque ele explica É um exemplo clássico. claramente como isso funciona. Eu acho que você podia explicar isso pra gente com um pouquinho mais Então, vamos lá. de profundidade. Vou tentar, e não muito atrás, mas vocês vão me segurando, é o seguinte. Eu tenho que começar na fundação da cidade. Nova Orleans foi fundada no começo do século XVIII e foi fundada na foz do Mississippi. O Mississippi, ele dá acesso a todo o centro da América do Norte. Você só não chega nas costas, mas todo aquele meião assim, você consegue entrando pelo Mississippi, você vai navegando e tem acesso de produtos, serviços de conquista. Então, por isso, quando os Estados Unidos são fundados, as 13 colônias, a parte inglesa é só as 13 colônias na costa leste. É só no Atlântico, né? Eu tava vendo isso Porque essa semana. todo meião Era francês, um país né? enorme era francês. Por quê? Porque eles entraram por Nova Orleans e foram, meu. Até Detroit, até Chicago, tudo era francês. Então, o pessoal ainda fala que o estado chama Illinois, né? Mas não, é Illinois, né? Sim, Illinois. St. Louis é o rei São Luís da França. São Luís, Exatamente. Então, todo aquele meião ali foi explorado pelos franceses e eles tomaram posse. Enquanto que a costa oeste era da Espanha, que depois virou do México. Tá? Então, beleza. Nova Orleans foi fundada, talvez, no lugar mais estratégico da América do Norte. Não tem nenhum ponto mais estratégico da América do Norte. Ele dá pra você posse de todo o interior do continente. Então, que os caras não eram bobos. Ele batia, sempre bateu o furacão. É um rio muito poderoso, vem água de continente inteiro, sai por ali. Então, ele inunda com frequência. Tudo isso por dizer o seguinte, quando fundaram Nova Orleans, os caras que não rasgavam dinheiro no século XVIII, construíram a cidade nas áreas altas, perto do rio, onde não inundava. Perfeito. Porque
Eles viam onde não dava, falaram, ok, aqui tá de boa, aqui eu sei que a cada 2, 3, 5, 10 anos inunda tudo, ok? Maravilha. Nova Orleans foi crescendo. Por exemplo, no século XIX, no século da Confederação, quando teve a Guerra Civil Americana, Nova Orleans era a maior cidade da Confederação. Não era a capital, mas era a maior cidade e era o principal porto. No século XIX, Nova Orleans era a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Então era uma cidade grande, próspera, porque ela dominava esse delta do Mississippi, tá? Esse negócio, você tava falando sobre, não, a gente aprende que pra lá e não pode morar porque senão alaga, porque não sei o quê. No caso dos franceses, eles nem precisavam fazer isso. Eles podiam arrancar essa informação dos indígenas que lá moravam Sim, antes de claro. matar eles. Exatamente. Foi o que eles provavelmente fizeram, né? Vou te dizer que os franceses tendiam a ser muito mais amigáveis dos indígenas do que os ingleses, e os portugueses. Tanto que em todo lugar que teve guerra de inglês com francês ou de português com francês, os índios tenderam a apoiar os franceses. Então, eu não estou dizendo que eles são santos, mas eu acho que eles tratavam os índios um pouco melhor do que a concorrência. Mas sim. Em suma, e aí Nova Orleans foi crescendo, uma cidade próspera, querendo crescer, e a cidade não podia crescer, por quê? Porque, tipo assim, a parte que não inunda é pequena, e o resto é tudo um grande banhado. É um grande brejão que a galera tinha exatamente. casas. E aí chegamos no nosso século XX, e a especulação imobiliária fica cada vez mais forte. As pessoas querem construir, a cidade quer crescer, a cidade está toda apinhada, e aí surge a ideia dos diques. Então, o que eu quero falar pra você, que eu acho isso claro, é o primeiro mito, é o seguinte. Todo mundo lembra, ou se não lembra, a gente conta, que no Katrina, o que causa a tragédia é que os diques romperam. Uhum. Tinham diques que eram feitos para você segurar o rio e para impedir o rio de encher e inundar a cidade. Um dique é isso. E aí, no Katrina, os diques romperam, a cidade inundou feio, porque o foda do dique é que quando o dique rompe, a profundidade da água sobe muito rápido. Então, no primeiro momento que o dique rompeu, teve alguns lugares com 7 metros d'água. 7 metros d'água... Em minutos. Em minutos. E que durou, sei lá, meia hora até a água passar. Mas nessa meia hora, a galera morreu afogada no térreo de casa. Entendeu? Eu conheço gente que ouviu o vizinho de baixo morrer afogado. A água subiu, o cara tava lá de baixo, subiu, o cara ficou batendo no teto da casa dele, eu ouvindo no chão da minha casa. E o cara, Você não tem que fazer, porque tá todo inundado. E é isso, a água, no segundo que o dique rompeu, teve muita gente que morreu afogado no térreo. Aqui em São Paulo teve aquele artista plástico ali no Beco do Batman, que morreu afogado em casa. E no Rio Grande do Sul, então... Aconteceu a mesma no ano coisa. passado... Então, tudo isso para falar o seguinte, a gente fala, os diques romperam, os diques foram feitos para proteger a cidade e falharam. Não. Os diques não foram feitos para proteger a cidade. A cidade estava perfeitamente protegida. Por 200 anos, a cidade foi totalmente protegida e nunca precisou de dique nenhum. Quem fez questão de construir os diques, quem fez lobby, quem botou dinheiro, foi a especulação imobiliária. Era a galera que dizia, eu não acredito que tem essa cidade aqui toda apertada aqui no alto do morro, essa área toda aqui podia ser tudo prédio, entendeu? Estacionamento, casa, podia estar ganhando dinheiro e eu não posso construir o quê? Só porque inunda? Não é o século XX, nós não somos os donos da natureza, deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Então, é isso. Os diques foram construídos não para salvar a cidade. Os diques foram construídos... Foi para aumentar a cidade. Foi para aumentar a cidade. Foi para poder ter especulação imobiliária. Novos prédios, novos bairros. Aí fizeram dique. Diques foram feitos na década de 1920. E o foda de dique, gente, também é que, como tudo de clima e de ciência, não é economicamente viável você construir um dique que consiga segurar qualquer inundação possível imaginária. Então eles construíram um dique que contém quase qualquer inundação possível imaginária, menos se for aquela coisa doida que acontece uma vez a cada 100 anos. Tipo um furacão que vem arrancar Só tudo. que a verdade é que nenhum de nós aqui vai viver 100 anos, ou provavelmente não, mas uma cidade existir por 100 anos é pinto. Então, se você faz uma coisa que vai dar merda uma vez a cada 100 anos, ainda assim, é isso. Deveria fazer de uma maneira que desse conta. Então, você vê isso. Fizeram os diques em 1920, deu merda em 2005, 85 anos depois. Por quê? Porque finalmente veio uma chuva que era muito além da chuva máxima que eles estavam esperando pro dique. E todo mundo sabia disso.
Todo mundo poderia sabia. acontecer isso. Porque, tipo assim, porque todo mundo sabe qual é o limite da capacidade do dique. E é por isso também que você evacua a cidade. Porque você fala, olha, essa chuva aqui pode ser que nem os diques resolvam. Então, gente, por favor, vaza aí. Mas eu quero dizer o seguinte, então, tipo assim, o primeiro mito é que os diques estavam lá para proteger a cidade. Não estavam. Estavam lá para proteger a especulação imobiliária para a cidade poder crescer. Tanto que, por exemplo, quando tem o Katrina e os diques quebram, esses bairros que são varridos do mapa são os bairros novos. Sim. São os bairros construídos de 1920 para cá. Eu não sei aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo, pelo que eu entendi, é isso. No século XIX, era só Luz, Sé e República. Vocês imaginam... O resto eram vilarejos. Vocês que imaginam... fundaram os bairros que hoje estão mais grudados. Vocês imaginam se dá uma enchente em São Paulo, que todos os bairros mais antigos que 1920 ficam bem, e todos os bairros que foram urbanizados depois disso somem completamente porque foram lavados com extrema violência. Então, tipo, só ia sobrar Sé, República, Luz e olha lá. Então foi isso que houve com Nova Orleans. A parte antiga, a parte histórica, o centro, não foi afetado. Foi afetado, levou chuva, tudo, mas não foi lavado do mapa. Os bairros mais novos, de fato, foram completamente destruídos. Mas completamente isso mesmo. Passou uma onda de 7 metros de profundidade. E isso eram sempre o quê? Eram os bairros mais ricos e os mais pobres, né? Eram os bairros de casa, eram alguns daqueles suburbs de casa grande, por aí vai, e os bairros mais pobres mesmo. E Nova Orleans é uma cidade muito pobre. Nova Orleans, olha, por exemplo, 2 dados. Cidade 70% negra. Uma das cidades mais negras do país. Lembrando que a média dos Estados Unidos, se não me engano, são 15%, né? São 15% da população. Estados Unidos, em média, 12% a 15%. Nova Orleans é 70%. Sempre lembrando que as pessoas negras ganham uma fração do que ganham as pessoas brancas. Além disso, nos Estados Unidos inteiro, ter carro é fundamental. Nova Orleans é a segunda maior cidade grande com menos carros, com menos car ownership. Sim. Só perde para Nova York. A única cidade grande que tem tantas pessoas que não são donas de carro é Nova York, mas Nova York tem um sistema de transporte público maravilhoso. Nova Orleans, eu me lembro, tinha 12 linhas de ônibus. 12 linhas de ônibus. E acabou. Então, se você não tem carro, tu tá fudido, porque essas linhas vão do nada a lugar nenhum. Então, isso é uma cidade pobre, em que as pessoas não tinham carro, ganhavam pouco. E um outro dado interessante. Era uma das cidades em que as pessoas negras eram mais donas dos seus imóveis. Tá. Na maioria do país, como as pessoas negras tendem a ser mais pobres, elas tendem a ser menos donas de imóveis. Em Nova Orleans, mesmo elas sendo pobres, como é uma cidade historicamente negra há 5, 6, 7, 8 gerações, você tem muitas pessoas negras que são donas das suas casas. Casas pobres, casas às vezes meio aos pedaços, mas que é do cara, é da família do cara, e tá na família do cara há muitas gerações. Essa informação é importante, reserve. Então é isso, era uma cidade pobre, de modo geral, pro conceito dos Estados Unidos. Então, aí acontece, bate os furacões todos. Tudo isso é para dizer o seguinte: quando quebram os diques, eu vou voltar ainda, os bairros que são lavados do mapa são os ricos e são os pobres. Com a diferença seguinte: os ricos vazaram. Eles foram avisados e conseguiram sair. Exatamente. Então, vamos falar um pouco de ideologia norte-americana, que esse eu acho que é a grande questão que mata no racismo climático. Os Estados Unidos têm uma ideologia de liberdade. Então, eles acham o seguinte, que não cabe ao governo dizer ao cidadão o que fazer, a não ser em último caso. Então, o que é? A gente tem aqui um sistema meteorológico fodão. Nós vamos avisar todo mundo. E, de fato, olha, a Katrina bateu na segunda. Sexta-feira, a gente já sabia que ele ia bater em Nova Orleans, com certeza. Então é isso. Sexta-feira, a gente já sabia. E no sábado, a gente acordou já fazendo preparativo para onde a gente vai. Então, você é uma coisa que você tem muita preparação. É isso. Você na sexta já sabe. Você já na sexta pega seu carro, vaza, aluga um carro, pega um avião, pega uma carona, vai para casa do seu amigo na cidade vizinha, pega um avião, aproveita tirar férias para não sei onde. Então é isso, o governo manteve todo mundo muito bem informado. E na cabeça deles isso soa bastante, que é uma coisa que eu acho da filosofia
liberal e libertária também. Eu sou um cara de esquerda. Eu super seria um libertário de direita num mundo que fosse igualitário. Que é isso? Se o mundo fosse igualitário e se todos tivéssemos iguais condições, é isso mesmo, cara. É governo mínimo. Fica. Tu fica entendendo? Fica, o governo é mínimo, não se mete, nós somos todos aqui indivíduos potentes, a gente se vira. Meritocracia faria mais sentido. Meritocracia, exatamente, então é isso. Se o mundo fosse igualitário, eu seria liberal libertário também. Só que o problema lá é o seguinte, o governo acha que todo mundo é classe média. Então, o governo tem que falar, olha só, gente, vai ter um furacão, vai ter categoria tal, os diques podem romper, a cidade vai ser destruída assim, vai acontecer isso, é sexta-feira ainda, vai ser segunda-feira, meio-dia, eu recomendo que vocês estejam longe daqui. E aí, depois disso, é com vocês. E aí, veja, deram um plano B muito simples, que era aquele estádio, que era o Superdome, que a gente viu. Só que o Superdome foi uma merda, porque não teve preparo, não tinha funcionário, a água acabou, a luz acabou. O teto caiu. Então, tipo assim, o Superdome deve ter sido aceitável por 24 horas. Uhum. Mas depois de 24 horas, ficou um inferno, e o nego ficou lá uma semana. Sim. Não, e disse que foi um inferno mesmo, né? Literalmente. que rolou, imagina terra de virou ninguém. Mad Mas Max, você vê o que Virou houve. Mad Max. O grande problema do governo dos Estados Unidos é que eles não têm uma noção da coisa pública de verdade, né? Essa ideologia americana... Então, por exemplo, quer saber uma coisa que houve? Eles tinham uns ônibus, tinha um mecanismo lá de que se tivesse uma tragédia dessas, toda a frota de ônibus da cidade seria desviada para evacuar pessoas. Uhum. E os ônibus estavam todos lá, no estacionamento. Só que o cara que fez isso, o cara não leva a sério de verdade a chance que isso pode acontecer. Então, ele separou os ônibus. Os ônibus para evacuação estavam separados. Mas ele não fez uma escala de serviço. Não tinha motorista. Não tinha motorista. Eles pensaram todo mundo, eles foram embora. Ele falou, ok, muito bem, então agora vamos acionar o plano dos ônibus. Maravilha, temos os ônibus. Quem é que vai dirigir? Foi todo mundo embora. Então os ônibus inundaram e ficaram... Tem até um filme que fizeram de uma história de um menino de um bairro pobre que invadiu o estacionamento dos ônibus, pulou o muro, pegou um ônibus, fez uma ligação direta, dirigiu o ônibus até o bairro dele, encheu o ônibus com todo mundo que ele conhecia e saiu com eles, mas foi um ônibus de tipo 50 que tinham lá e que ficaram boiando. Então, a grande questão é essa. A filosofia americana é que com a informação resolve. E de fato, gente, no meu mundo, eu fazia doutorado numa universidade, na universidade privada principal. A minha universidade, ela era responsável por metade da população da cidade. Quando a minha universidade entrava de férias, metade da cidade saía, e quando voltava, a metade voltava. Ela era a maior empregadora da cidade, o centro da economia da cidade. Entre os meus professores e colegas, ninguém estava passando necessidade. Eu fiquei... A Katrina foi na semana que eu cheguei. Eu fiquei lá mais 7 anos. Nos meus 7 anos seguintes, eu já tava todo armado. Por exemplo, eu tinha uma amiga de Orlando e falei, pô, fulano, quero muito te visitar. No próximo furacão, eu vou. Então, tipo assim, olha, eu não preciso nem avisar. Quando você vir no jornal, furacão vai bater em Nova Orleans... Tô chegando aí. Já arrumo a minha cama, porque eu, no dia que aparecer essa informação, eu já pego um ônibus, alugo um carro, eu vou pra aí. E é o que todo mundo faz. Todo mundo que tem dinheiro e tem meios... Essa é a frase mais importante, ó. Todo mundo que pode fazer, faz. Exatamente. Já tem um plano. Perfeito. E as empresas fazem isso também. O que essas pessoas fazem com os bens pessoais? Porque uma coisa é você sobreviver a um grande furacão. Outra coisa é você chegar em casa de novo e não ter mais nada. Veja, em geral, você sempre evacuou a cidade ao longo desses 80 anos, mas nada nunca aconteceu de fato de tão sério assim. Então tinha uma aguinha, entrava aqui, você botava as coisas no segundo andar, entendeu? As casas lá tendem a ser... Então, por exemplo, no bairro onde eu morava, teve água de 2 metros. Teve 2 metros de água na rua e não é um bairro... Não foi considerado um bairro que inunda. Você pergunta, Alex, o seu bairro inunda? Não, o meu bairro foi um dos que não inunda. Ah, mas teve quantos metros d'água? 2. Por quê? Porque numa cidade onde todas as casas são levantadas, 2 metros não estão na casa de ninguém. São entendeu? palafitas de concreto. É, basicamente. Exatamente. Então é isso. Eu acho que entrou um pouquinho no primeiro andar da minha casa. É que o Katrina foi um evento muito extremo. Muito extremo. Foi a pior tempestade do século lá em Nova Orleans e causou um problema muito maior. Mas Exatamente. uma outra coisa que acontece também, por exemplo, numa cidade como Nova Orleans, é que a galera que tem grana tem seguro.
Então isso é uma outra coisa que essa é outra aconteceu história. também. Esse é o que final da importante. história, porque eles também fuderam com as pessoas. Mas na seguradora. voltando ao conceito do racismo. Então, Sim. a hora que a gente olha quem foi afetado por isso, Exatamente. é quem não conseguiu sair da cidade. Exatamente. Quem o governo deixou na mão. Quem achou, não, o governo vai dar um abrigo. Não deu. O governo vai ter um ônibus. Por exemplo, eu fui evacuado pela minha universidade. Uhum. A minha universidade, que era rica e próxima lá, falou, gente, todo mundo que não tem pra onde ir, todo mundo que já não evacuou, que já não deu o seu jeito, em meu caso, eu tinha Você tinha acabado de chegar? eu não conhecia ninguém. Vem aqui pro prédio da reitoria e nós vamos levar todo mundo pra segurança. E, por exemplo, eles levaram a gente pra Universidade do Mississippi em Jackson. Então, a gente ficou lá e nós ficamos no ginásio de lá, com tudo pago pela minha universidade. Então é isso, entendeu? Tipo assim, se você é pobre, você foi totalmente largado. Então, o que houve vamos lá, morreram 3 mil pessoas, o que é uma quantidade enorme de gente. Uhum. Foi o mesmo... Desculpa, não. Vou ser o mais preciso. Morreram 2 mil pessoas. O 11 de setembro morreram 3 mil. Então, o que eu acho maravilhoso no 11 de setembro morreram 3 mil e mudou a história do país. Todo ano eles lembram Eles disso. lembram, mudou tudo, a história, nunca mais nada vai ser como antes. No Katrina morreu 2 mil, que vão combinar praticamente a mesma coisa. Num universo muito menor. Nova York tem 10 milhões de habitantes, Nova Orleans tinha 400 mil. Então, tu morrer 2 mil de 400 mil, todo mundo tinha uma história triste. Não tinha ninguém lá que não tinha uma história traumática. A população passou a ser de 398 Não, mil pessoas, não. né? Perdeu 2 mil. Infelizmente, muito menos, porque muita gente que evacuou da cidade não pôde voltou voltar. mais. Não Porque tinha casa, não tinha casa, não tinha emprego. Porque, veja, também é outra coisa, dando foreshadowing. Você morava numa casa que era da sua família há gerações. E você trabalhava num subemprego, você era garçom, faxineiro, não sei o quê. Você é obrigado a evacuar a cidade. Quando você volta, a sua casa foi totalmente destruída. E você não tem dinheiro para construir outra nem para reformar. Você passou... A cidade ficou fechada 5 semanas. Então você imagina São Paulo. Todo mundo é forçado a sair de São Paulo. A cidade é fechada. E ela fica 5 semanas vazia, sem ninguém. As pessoas só podem voltar a São Paulo 5 semanas depois. Então, tipo assim, esse cara, que ele tinha um subemprego, digamos, era um garçom, que morava numa casa própria. Ele foi para Detroit, na casa do primo. Ele não tem economia, ele não tem dinheiro. O que ele fez? Ele arrumou um emprego em Detroit. Ele foi ser garçom em Detroit. Foi que ser ele já era garçom em de Detroit, Orleans. exatamente. E aí ele volta para Nova Orleans depois de 5 semanas. Casa dele foi pro espaço. Precisa de, sei lá, quantos milhares de dólares para reformar e reconstruir. Ele não tem nem 1.000. Ele fala, ok, volta O pra restaurante que ele trabalhava não existe mais Não também. existe mais. Você vai aí, Aí ele volta pra Só tem um Detroit. terreno. É. Aí Ainda ele- assim, um terreno que não deve valer muita coisa depois disso daí, né? Não vale pra ele. Mas aparece um especulador lá e fala, pô, Emílio, essa casa aqui Me dá essa- só foi destruída. Você tem 100 mil pra construir outra? Não tem, né? Então me vende por 5. É. Ah, mas 5, mas esse terreno vale 50. Eu tô dando 5. O que é que você vai querer fazer? Então, os especuladores imobiliários compraram esses bairros pobres que tinham sido lavados do mapa, e esse moço, que era garçom, mas apesar disso, dono da própria casa, ele perdeu a casa, vendeu o terreno por uma miséria, e no lugar para onde ele foi e arrumou um emprego equivalente... Ele nunca vai conseguir comprar uma... Não, lá ele ficou. Ele não voltou para Nova Orleans. Mas não vai comprar uma casa. Não, mas é o seguinte, é pior ainda. A população da cidade caiu de 400 para 170. Nossa, foi muito, né? É, Foi. não, acabou com a cidade. Sim. Acabou. E foi, basicamente, e foi uma coisa louca, porque, por exemplo, logo depois do Katrina, a indústria hoteleira, Nova Orleans, é a capital norte-americana das convenções. Uhum. Então, porque é uma cidade bonita, o tempo é bom, você tem muitos centros de convenções. Então, o Katrina foi em agosto. E aí eu me lembro que em fevereiro, a indústria hoteleira quis abrir a temporada, porque é isso, a temporada de convenções começa no inverno, lá por dezembro. Então, vamos abrir para convenções. A convenção dos dentistas está mantida. Não conseguiram fazer. Tinha gente convenção. pra trabalhar. Porque não tinha pobre pra trabalhar. Não tinha motorista de ônibus, não tinha taxista, não tinha faxineira. Eles tiveram que importar pobre do país todo. Porque isso, as pessoas pobres de Nova Orleans não voltaram. Sim, é isso. Quem voltou foram os ricos. Uhum. Que deixaram a casa bonitinha, que foram pra cá, não sei o quê. Então, na volta do Katrina, você tinha advogado, professor, vice-presidente. Você não tinha faxineira, copeira, cozinheiro. A cidade ficou menor
e ficou mais branca. E os bairros negros foram comprados e hoje viraram condomínios tipo Alphaville. E em que Larga. mora gente branca também. Claro, obviamente. E por isso a cidade ficou mais branca. E por isso essa elite celebrou abertamente. Ah, celebrou que que a legal. cidade estava limpa, estava melhor, ia ficar mais segura. E vou dizer, Nova Orleans também era perigosa. Quando falavam do Rio, eu dizia, cara, quando eu saí do Rio e fui para Nova Orleans, a taxa de homicídio no Rio era 15 por 100 mil e Nova Orleans era 75. Caralho. Era uma das cidades mais violentas do mundo, era mesmo. Sim. Sim. Então Nova Orleans não era pouca porcaria, não, era bem pior que o Rio. E aí ficou mais segura. E os caras celebraram a segurança da cidade, tudo. Então, voltando, isto é racismo. Racismo climático. Racismo climático é quando você, como governo, é isso, você é o governo. Você teve todo o tempo, é isso. Uma coisa que se falava muito é que é o seguinte, um terremoto em São Francisco, um ataque terrorista em Nova York e um furacão em Nova Orleans eram as 3 catástrofes mais previsíveis dos Estados Unidos. Então, poderiam ter sido feitos muitos planos para dar mecanismos para essas pessoas se protegerem, dar mecanismos para elas fugirem, dar abrigos para elas irem. E, por exemplo, agora que, mal comparando com Cuba. O Katrina passou por Cuba. Vários dos furacões que passaram por Nova Orleans passaram por Cuba também. Vários dos que passaram por Cuba passaram pela Flórida. E é chocante quando você vê isso. Furacão tal passou por Cuba categoria 5. E Cuba é um país, como a gente estava falando aqui, os prédios estão caindo aos pedaços, cara. Os prédios desabam sozinhos, porque, Com vento. porque eles não têm obra de reparo há 50 anos. E não morre ninguém. E aí o mesmo furacão bate na Flórida, morre 1.000. Mas Nova Orleans morre em 2.000. Você fica, cara, como é que pode? Isso passou por Cuba com a mesma intensidade. Um país pobre, um país fudido, entendeu? Com os prédios caindo aos pedaços. Como é que não morre ninguém? Esse governo comunista está escondendo os mortos? Não, cara, é muito simples, não é difícil entender. O governo comunista, ele valoriza a vida, não a liberdade. Então, na sexta-feira, o governo americano falou, ó só, gente, vai ter furacão, não sei o quê, lá. Se virem. O governo cubano botou todo o exército para ir na casa de todo mundo e falar só, meu amigo, vai bater um furacão amanhã, vem. Sai da sua casa agora. Sai da tua casa agora. Ah, mas eu não quero. Não, não tô perguntando. Vem, O meu trabalho. pedindo, O meu trabalho é salvar a sua vida, não respeitar a sua liberdade. vontade, é. Então é isso. O governo cubano passa onde está em risco. E vou te dizer, é fofo. Queria morar lá, acho o governo cubano escroto, acho mil coisas. Mas, cara, é isso. Nisso é eficiente. Não morre ninguém, sabe? Nisso, Em em escola furacão. de saúde. Eles tiram. Você sabe exatamente o caminho do furacão. Você sabe exatamente Aquela coisa onde inunda. que eu fico- Você sabe, entendeu? O Eu fico, prédio tá pra cair. eu fico imaginando aqueles velho teimoso. Eu morei aqui a vida inteira, isso. eu não vou sair. Eu falei assim, vovô, Vai- eu não tô perguntando. Tô perguntando, Você cara. vem. Eu tô com o exército me devolve. É isso. Não, Arrasta tu não pra tá fora. entendendo. É, arrasta. E eu vou te dizer, em Nova Orleans, o mais cruel foi que antes de bater Katrina, eles deram liberdade para as pessoas. Mas depois que bateu Katrina, a cidade foi tão destruída que aí sim eles tiraram todo mundo à força. Então, no Katrina, todo mundo saiu. Tanto que você tem casos... Só que saiu depois do furacão, né? Saiu depois do furacão, porque Você- ela falou, olha, a cidade... O que aconteceu? acabou. A cidade ficou 5 semanas fechada. Porque foi que houve? É uma área de exploração de petróleo, é um centro petroleiro e petroquímico. Então, Perigoso de estourar coisa lá. não, estourou. Então, tipo assim, e tem mais, a cidade fica abaixo do nível do mar. Então, quando a cidade... É isso, eu sou do Rio. O rio inunda. Mas o rio inunda e o rio não fica inundado. A água escorre pro mar. Nova Orleans não. Nova Orleans é uma cuia. Então, tipo assim, a cidade inundou e ela ficou inundada. E aí, no que ela ficou inundada, era uma água cheia de metal pesado. Era uma água cheia de jacaré. Na Louisiana tem mais jacaré do que em todos os outros estados que tem jacaré junto. Mais do que na Flórida, mais que tudo. Então, uma água cheia de metal pesado, cheia de jacaré. A cidade ficou sem água potável, porque essa água invadiu os reservatórios de água potável. Ficou sem luz elétrica, porque a luz elétrica acabou. Vários postes abertos nessa água, então a água também
com o risco de dar choque. Então, tipo assim, essa água dava choque, tava contaminada, meu tava pesado e tinha Tinha jacaré. 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 Nossa, que Então- mapa do inferno. Exatamente. Depois do Katrina, falou, cara, ninguém pode ficar aqui. Sim. Todo mundo tem que sair. Agora não é mais liberdade. Todo mundo tem que sair, porque nós vamos ter que ficar aqui 5 meses bombeando a água. Entendeu? Xícara de por caneca, xícara. Vamos ter que bombear essa água, limpar tudo, ver tudo. E, de fato, a cidade demorou... Olha, eu vou te dizer, 2 anos inteiros foi clima meio que de guerra. Por exemplo, demorou 2 anos pra voltar a ter coleta de lixo, cara. Caceta. Entrega de correio. Olha, entrega de correio e coleta de lixo demorou 2 anos. Não, e pera lá. Eu queria abraçar o lixeiro quando eu vi ele de novo. Não, é isso que eu ia perguntar. E você ficou 7 anos. Fiquei 7 anos. Então, quer dizer, você se manteve lá firme e forte, Sim. passou por todas essas agruras, maravilhoso. todas essas etapas, assim. Não, veja, eu quis ficar. Eu, quando evacuei para Berkeley, que é uma universidade muito mais foda do sim. que Tulane. E eles até queriam que eu ficasse lá. E eu falei, pô, eu vou ficar em Berkeley. Berkeley é Berkeley, né? Mas aí teve duas coisas que me fizeram voltar para Nova Orleans. E eu sou bem sincero, não me arrependo. É que meu departamento me dobrou a minha bolsa. Faz sentido. Eles queriam que as pessoas ficassem. Porque eles sabem que se Todo as mundo pessoas embora. não voltarem, acabou. Sim, Game over. exatamente. Eles, varreram lá os bolsos, e a minha bolsa, que era muito pouca, e é isso. Em Berkeley, eu ia ganhar $13 mil por ano, que não é Numa nada. cidade cara. Uma cidade mais 13 cara que... 3 mil Não, é dólares pouco, por ano, nada, você nada. vive que Na nem, que Califórnia. nem um Na mendigo. Na Califórnia, você tá Isso. louco. E Nova Orleans me deram 25, entendeu? Eu falei, cara, aqui eu vou poder ter uma vida minimamente confortável. E 2, de boa, cara, eu sou historiador. Eu sou autor de ficção. A ideia é isso, Berkeley sempre vai estar lá, até o terremoto, né? Então... Mas, é isso. Aqueles anos de Nova Orleans nunca iam se repetir. Aqueles anos pós-Katrina iam ser sempre uns anos mais marcantes da história de uma das cidades mais interessantes do mundo. Iam ser anos únicos e nunca iam se repetir. Você poder ver lá, tá vendo aquilo... Mas você não ia viver aquilo como você viveu. Não, sabe, aquilo não tinha preço. Então, tipo assim... E tinha o cachorro também, né? Não, mas o cachorro podia vir comigo. Não, sim, mas você não tinha achado o cachorro ainda, né? Você- Não, eu achei o cachorro quando eu tava em Berkeley. Eu consegui que ele fosse contrário. Eu já conto essa história. E uma coisa que é importante e interessante a gente lembrar é uma coisa que vocês falaram, assim, além das pessoas ficarem, o que aconteceu no Superdome é um negócio que tem que ser estudado por muito tempo. De vários aspectos. Em primeiro lugar, falar da natureza humana. Eles juntaram um monte de gente no lugar, então assim, quem não saiu, a alternativa vai pro estádio. Sim. Chegou no estádio, tem uma estrutura mínima, que durou 24 horas. Acabou a água, E aí, tudo. acabou a água, acabou e não comida. tem lei. E não tem lei, aí se formou gangues ali dentro, Sim. e aí a gente não precisa nem descrever. E as gangues estavam impondo a lei. Isso. Teve alguns casos em que as gangues ajudaram a diminuir a confusão, porque elas tinham autoridade, elas tinham armas e tinham, digamos, legitimidade para impor a ordem. E aí vira essa bizarrice e acontece um fenômeno que, cara, é muito a cara dos Estados Unidos no começo, que vira um Big Brother dos americanos vendo aquilo acontecendo e cobrando o governo federal, falando, governo federal, você não vai fazer nada, e o governo federal parecia o urso do mel. Porque eles não tinham plano. Porque eles não tinham plano nenhum, então era o urso do mel correndo de um lado pro outro sem saber o que fazer e a barbaridade acontecendo e os Estados Unidos olhando para aquilo, o mundo olhando para aquilo e nada acontecendo. E lembrando... Era governo do Bush. Do Bush. É. Ah, tá. 2005. E é muito engraçado que o Bush falou que em toda a vida política dele, a coisa que mais ofendeu ele foi que depois do Katrina, o Kanye falou assim, George Bush doesn't care about black people, né? O George Bush não liga para as pessoas negras, porque deixou o pessoal lá ao Deus dará em Nova Orleans. E é um fato. É o E que ele se aconteceu. ofende com isso, nossa. Ele falou que foi a coisa que mais doeu nele na toda a presidência Não, dele. que bom que doeu nele, né? Sim, não, que bom, pelo menos demonstrou que realmente aquilo Então deixa eu ver se tá faltando... era pra ofender mesmo, né? Tá faltando mais alguma coisa falar. Não, é que eu acho que a gente às vezes não se dá conta de como que é foda você ver sua cidade querida inundada, você ter que sair e ficar 5 semanas fora. Ó, o gatilho nos gaúchos. É. Não, sim. Mas esse é um no ponto gatilho. importante. É mas isso. esse é um Então, ponto super então, importante. E agora por exemplo, Floripa também, Agora, né? por exemplo, também. vocês- E agora São Paulo e o Sudeste, que vai chover agora esse fim de também. semana. Para um cacete. Morreram, você nem sabe quantos gatos e cachorros morreram. Porque, por exemplo, eu deixei o meu cachorro
pra trás, porque eu tinha acabado de chegar, eu não tinha carro, amigo, nada. A minha universidade me garantiu que isso era uma coisa pro forma, que nunca acontecia nada, que a minha casa tava em lugar alto e que não tinha problema, e que eles iam me levar pro lugar tal por um fim de semana, e essa aqui nem... Terça-feira você tá de volta. E terça-feira eu tô de volta. E o cachorro vai estar lá, deixa comida, deixa água. E, de fato, a minha casa não inundou, minha casa não teve nada. Só que eles fecharam a cidade. Então, o que houve, imagina, eles decretaram que ninguém podia voltar pra cidade, e aí ficou uma galera do lado de fora dizendo, cara, o meu cachorro tá morrendo fome na minha casa. E não só uma pessoa. Né? Se muita gente fez isso... Não, tinham 100. Deviam ter centenas, não, tem gente que estima que morreram 100 mil animais de estimação. Caraca. No mês seguinte do Katrina, morreram de fome e de calor em casa, porque tava fazendo 45 graus. Tinha essa também. Então, furacão só bate quando tá muito quente. Então, se teve furacão, é porque tava 40 graus. Morreram numa sauna ali que ficou Sim, não, trancado, né? Muitos cachorros E as casas americanas é tudo grosso, vidro duplo, né? Nossa, e depois voltar e recolher cadáver. Não, você encontra sua casa toda cagada e seu cachorro morto. Nossa. Então, é isso. Então tipo, estavam as pessoas do lado de fora da cidade implorando pra entrar. Olha, eu quero só ir na minha casa, pegar o meu cachorro... E saiu de novo. E pegar um documento, sei lá, pegar o contrato da minha empresa, pegar minha foto do casamento. E os caras, não deixaram ninguém entrar. Mas isso é foda, né? Sim. Porque é uma situação muito complicada. Eu lembro... Sim, não, essa questão dos pets foi das mais dramáticas. Eu lembro, o que acontece? Quando teve aquele negócio daquele prédio lá no Largo do Aroche, que caiu, né? Não, eu acho que ele caiu, Sim, né? sim. O prédio lá no Largo do Acho Aroche. que sim. E os outros prédios vizinhos ficaram abalados. E uma amiga minha, que mora lá, foi obrigada a evacuar. E o pessoal chegou e falou assim, não, você saia do prédio agora. Sim. Você sai do prédio agora e todo mundo... E aí foi aquele negócio. A polícia entrando em cada um dos apartamentos e falando fora. E aí ela falou, então eu vou pôr os gatos na caixa. Falou, não, fora, não vai pôr os gatos na caixa. Aí alocaram todos eles num hotel ali perto, né? E falaram assim, que hora que a gente pode voltar pra pegar os gatos, que hora que a gente pode voltar pra pegar os cachorros, que hora que a gente pode voltar pra fazer não sei o quê. E a polícia falando, não, porque é perigoso, não, porque vai cair, não, porque não sei o quê, não, porque não sei o que lá. Aí teve um determinado momento, se não me engano, que ela me contou, que eles não podiam entrar ainda, mas que algo aconteceu... que aí é Brasil, né? Alguma coisa aconteceu que a polícia precisou resolver uma outra coisa. Falaram, Vamos lá. não tem ninguém olhando. Então todo mundo entrou e fez exatamente o que você falou. Entrou, pegou os gatos, desceu, voltou pro hotel. E aí teve que negociar com os caras do hotel pra falar, não, agora vai ter um monte de bicho aqui, mas porque a gente precisa. Porque realmente é uma questão a se pensar, porra, será que seria tão problemático assim as pessoas voltarem pra pegar os bichos? Bom, tem várias questões. Aos pouquinhos, né? Em blocos. Essa foi uma das questões mais polêmicas e me afetou pessoalmente demais. Na cabeça do governo, é isso. O governo não tá nem ligando para preto, pobre e velho. Vai ligar para cachorro? Então já começa por aí. Primeiro tem que fazer um plano para os cidadãos que não têm carro. Então, quer dizer, você tem essa questão toda do... Se nem cidadão preto, pobre, idoso merece, quem dirá um cachorro. Mas aí fica diferente... Nova Orleans também tinha muito velho, né? Sim, também os velhos negros idosos foram a maioria esmagadora das vítimas. Tinha muitos idosos e os os asilos de idosos abandonaram os velhos. Teve um asilo que só no asilo morreram 27 idosos, porque ele inundou no primeiro andar, afogou todo, eles não tinham mobilidade, tava no calor, já tinha caído a luz, os equipamentos não estavam funcionando. Os cuidadores já tinham saído da cidade. Os cuidadores vazaram. E velho morre de calor também. E velho morre de calor. Né? Então, é isso. A maioria das vítimas do Katrina, dessas 2.000, foram idosos negros. Sim. E disparado. O seu cachorro, você conseguiu resgatar ele. Mas porque como? A mágica, fiz porque uma mágica. Você não podia entrar na cidade, ele estava no Isso. apartamento, você achou que ia poder voltar, não pôde voltar. Exato. Então, o que E foi que aí? houve? Qual foi a minha história? Como é que aconteceu? Aí eu saí, deixei ele no apartamento achando que eu ia voltar na terça-feira. Sim. Terça-feira, não consegui voltar, não podia entrar na cidade. Tá. Começaram a se organizar uns grupos de pet rescuers, de resgatadores de cachorros. Não, calma que não é isso não, tem muita história ainda. Tá. E aí,
que eles estavam se organizando nos arredores da cidade para assim que fosse possível entrar, eles entrarem. E aí levar esses cachorros para abrigos fora da cidade. O problema é que a cidade, de fato, ficou fechada 5 semanas. Ninguém achou que elas iam ficar fechadas tanto tempo. Então, a maioria dos bichinhos morreu nessas 5 semanas. Um cachorro não aguenta ficar 5 semanas sozinho, sem beber água fresca, sem comer e num calor de 40 graus, e fechado em casa. Então, começaram a se organizar esses pet rescuers. Eu tava contando a minha história no meu blog. Na época o meu blog era muito popular. Ele tinha 4 mil leitores por dia. Para um blog era muita coisa, não sei o quê. Aí era um negócio que tava na imprensa. Eu falei com amigos da imprensa. Me lembro de falar com uma amiga que era correspondente do SBT em Miami. Eu falei, cara, amiga, leva uma equipe pra lá, pega meu cachorro, eu vou me encontrar com você e com ele onde você quiser. Eu choro ao vivo do Jornal do Almoço, da noite, num da madrugada, e eu choro de verdade, eu choro ao vivo pra você, reencontrando o meu cachorro. O drama, Pelo amor de Deus, mas vai lá, porque é isso. A Globo, a SBT mandaram equipes. Sim. Eu falei, cara, vai nesse endereço aqui, cara, arromba a porta, pega meu cachorro. E aí, quando eu falei isso, por exemplo, essa minha amiga tinha acabado de ir, e ela falou, cara, meu chefe não autorizou voltar, só tinha orçamento pra uma ida, já deu, não sei o quê. E aí eu comecei a falar com todo mundo. Eu fiquei no meu blog falando, o blog tinha um alcance, falei. E aí eu vou te dizer, olha, foi uma amiga de uma amiga, um amigo de uma amiga de um amigo de um amigo, sério, uma relação assim com 7 graus de separação. Falou, olha, Alex, eu tava na casa da minha sogra e uma filha de uma amiga da minha sogra, foi exatamente isso, tava na casa da minha sogra, tinha uma filha de uma amiga da minha sogra que tem um amigo que ele estuda em Georgetown e ele é do jornalzinho de Georgetown e ele falou que ele vai pra Nova Orleans fazer uma matéria pro jornal de Georgetown e ele já foi fuzileiro naval, então ele tem ainda a carteirinha, então ele vai usar a carteirinha dele pra entrar na cidade e fazer a matéria pro jornalzinho da faculdade de Georgetown. E aí eu dei o seu endereço pra ele. E eu falei, merda, nunca imagina se isso vai dar certo. E o cara resgatou meu cachorro, foi esse cara. Ele foi pra casa, ele foi na sua casa e resgatou seu cachorro. Foi na cidade, com 1 metro d'água, 2 metros d'água, a água batendo aqui nos carros. E ele era fotógrafo também. Então tem fotos maravilhosas do resgate do meu cachorro. Aí ele vai até a sua casa, ele invade a sua casa. Ele foi até a minha casa, ele arrombou a porta. Isso. Pegou meu cachorro. Quantos dias depois? 10 dias depois. Caceta. O cachorro já tava numa condição maravilhosa. Não, veja, ele falou que meu cachorro ainda tinha. Meu cachorro vira-lata esperto. Eu deixei um saco enorme de comida pra ele. Aí ele tinha aberto a ração. Ele falou que ele ainda tinha ração, ainda tinha água. Mas a casa tava toda cagada, lógico, toda mijada, um fedor infernal, o calor, tudo. Mas que o cachorro tava bem, pegou o cachorro, botou no colo, foi ele e um amigo. E aí foi mais cruel ainda, porque essa filha da amiga, da sogra da minha amiga, tinha pedido pra ele ir pra lá também, pegar uns documentos na casa dela. Documentos importantes. E aí esse cara falou, olha, eu não tenho como pegar os seus documentos e o cachorro do amigo da sua amiga, da mãe da sua amiga. O que você prefere? Ela falou, pega o cachorro da minha amiga. Porque documento e um ser vivo, né? E aí, então, tipo assim, a moça que arrumou esse cara, a moça que passou meio desse cara... Abriu mão dos documentos dela. Eu conheço ele, sou grato a eles até hoje, falo com ele sempre. Aí o cara foi, entrou na minha casa, resgatou o cachorro, dirigiu com ele morava em Washington, Georgetown. Dirigiu com ele de Nova Orleans até Washington. Aí o cachorro ficou na casa desses sogros da minha amiga. Não, e tava rolando uma outra coisa muito legal que eu acho muito bonita. Tipo assim, aquela empresa aérea Continental, que não existe mais, foi comida pela United. Mas na época, Continental, ela era a companhia aérea mais famosa por cuidar bem de cachorro. Então eu, sempre que voava pro Brasil com ele de volta, ia de Continental. Porque todo mundo recomendava como sendo o melhor. A Continental estava se oferecendo para juntar de graça donos e cachorros separados pelo Katrina. Ela falava, tudo que você tinha que fazer era mandar um fax pra eles, história velha, mandar um fax pra eles dizendo, olha, eu estou em Berkeley, eu, Alex, estou em Berkeley, e meu cachorro, Oliver, foi resgatado e tá em Washington. Aí eles falavam, ok, leva ele pro aeroporto de Washington, a gente leva ele para Berkeley. Então esse moço, esse fotógrafo, ex-marine, do jornalzinho de Berkeley, resgatou o meu cachorro, foi com ele até Washington. Os sogros da minha amiga ficaram com ele por uns 2, 3 dias até eu conseguir resolver com a Continental. Levaram ele
ele pro aeroporto, a Continental transportou ele até Berkeley, onde eu tava, e eu nunca E mais alguém larguei. filmou a hora que o cachorro saiu da caixa pra te O meu encontrar, cunhado tava lá, a gente tirou foto, e aí botamos no blog, porque aí tinha uma galera no Brasil seguinte. Tem gente que me fala dessa história até hoje, 20 anos depois, gente que acompanhou. Porque, cara, eu fiz muito escândalo. Eu falei pra Deus e o mundo, pra jornalista, pra amigo, pra blog. Mas o fato é, o meu caso foi a exceção da exceção da exceção da exceção. Eu sei que eu tenho muita Isso sorte. que eu tava vendo, porque Foi muita sorte. na casa do vizinho provavelmente tava morrendo algum cachorro ali. E a maioria das pessoas E isso, não alguém conseguia que entrar. conseguiu, porque 5 semanas morreu todo mundo. Não, Teve- vários sobreviveram. Olha, cachorro e gato é um bicho mais durão do que a gente imagina. Pra você ter uma Até porque ideia... às vezes tem comida, Pra né? você ter uma ideia, sobrando, né, a mas- minha vizinha tinha 6 chihuahuas. Sobrou um. Mas o um que sobrou ficou apavorado, não saía de debaixo da mesa. Então eu ia visitar ela, falar com o chihuahuazinho dela. Ficou traumatizado. Ficou traumatizado pela estresse experiência. pós-traumático. E depois teve uns filmes também, e foi uma coisa muito, muito interessante. Depois saiu um documentário sobre os cachorros do Katrina e também sobre os conflitos de posse. Ah, porque teve gente que adotou o cachorro e daí depois... Porque o que foi que houve? Quando deu as 5 semanas e os pet rescuers começaram a entrar na cidade, eles saíram arrombando porta à torta direito e resgatando o cachorro. E levava para abrigo fora da cidade, onde botavam esses cachorros para adoção. Por quê? Porque no dia seguinte vinha mais uma leva de cachorro. Eles tinha espaço pra- então, tipo assim, ficava uma galera resgatando e outra galera doando os que tinham sido resgatados para abrir espaço na jaula. E aí você imagina eu, se fosse o caso, se eu não tivesse conseguido, eu ia chegar lá e falar assim: oi, Pet Rescuers, eu morava no endereço ABC e eu vi que vocês resgataram meu cachorro. Eu queria pegar ele de volta. Ah, não, já foi. Já tá em Nova York. Está na com a casa família de dele. Jennifer, não sei o Não, que nem lá. isso diziam. Porque, tipo assim, o que eles falavam é o seguinte, isso eu achei muito escroto também. Falaram, não, a gente considera que todo pet que nós resgatamos, ele foi abandonado, então a gente não vai devolver pro dono velho. Isso é escrotaço. A gente acha que você abandonou o teu cachorro, no tu vai se Sul, fuder. Foi dono temporário, né? A tragédia do Rio Grande do Não, Sul no foi dono rolou temporário. isso. No Rio Mas, Grande do Sul- em grande parte, porque eles aprenderam com essa merda que deu no Katrina. Por quê? Porque aí os donos foram na justiça. Então você teve 1000 batalhas legais do cara falando: não, esse aqui é o Joe, eu resgatei ele depois do Katrina, eu amo ele. Fala, não, o nome dele não é Joe, o nome dele é Totó, ele é meu. Sabe? Eu não aí, né? abandonei ele, eu fui obrigado a deixar ele em sair. casa. Não, Obrigado a no sair. Rio Grande do Sul teve uma polêmica muito violenta, porque várias pessoas, vários pets resgatados foram para doação, e segundo as equipes dos pet rescuers lá, dos resgatadores, foi aberta um período para que os donos fossem procurar e se manifestassem e tal, não sei o quê. Mas teve muitas denúncias de pessoas dizendo, porque vários, por exemplo, vieram para São Paulo. Porque também não podia deixar lá, né? Não podia Sim, deixar no Rio Grande do Sul. você não Não tem tem espaço onde deixar. físico. Não tem né? espaço físico. Aí tiveram E comida, tudo. tiveram um dá acordo trabalho. também de aviões para trazer para São Paulo, vários, não sei o quê. Só que tem várias denúncias de bichos que vieram. Assim, o pessoal que organizou nega até a morte. Eles negam até a morte. E tem pessoas que batem o pé dizendo que não, vocês levaram meu gato e meu cachorro para São Paulo sem eu ter averiguado, porque eu tava indo de lugar. E eram vários. Você tinha que atravessar a cidade, né, pra ver todos os lugares, né, as áreas, né, em que eles estavam colocando os bichos resgatados. E vamos ser sinceros também, gato e cachorro não é tão fácil assim Não, identificar. trabalho enorme. Ainda mais se o bicho estiver todo molhado, sujo. Não é, assim, às vezes você fala, puta, aquele parece meu Não, cachorro. É um aquele parece pesadelo meu gato. logístico. É um pesadelo logístico por pesadelo todos os lados. Ninguém questiona isso. Então, e aí rola que, tipo, tem uma galera até hoje putaça que perdeu o gato e o cachorro, falou, eu tenho certeza que ele tá em São Paulo. A galera que recebeu os bichos aqui falaram, não, os nossos bichos que a gente recebeu eram bichos que já eram abandonados lá do Rio Grande do Sul, não tinham dono. Aí você fala, porra, mas eu não sei, eu não vou ficar de eu vou lado te dizer, nenhum aqui, e porque teve eu não mais, sei, e eu não teve manjo, mais, mas- é o punchline mais ridículo dessa história, é que tipo assim, os pet rescuers começaram a ir na casa das pessoas e fazer de fato
de fato, os resgates quando a cidade foi reaberta. Só que quando a cidade foi reaberta, vários moradores começaram a voltar. Por exemplo, eu só voltei em janeiro. Por quê? Porque eu evacuei em agosto, fui para Berkeley, fiz o semestre letivo lá em Berkeley. A minha universidade não abriu esse semestre, ela só reabriu em janeiro. E aí, tipo assim, eu voltei em janeiro quando reabriu a minha universidade. Então, eu fiquei fora 6 meses. Mas muita gente voltou depois de 5 semanas. Depois. A cidade reabriu, vou voltar minha casa, meu cachorro. E aí, cara, os caras estavam arrombando a porta e roubando o cachorro de gente que tava lá. Você entende? O cara já tinha voltado, ele tava no trabalho dele. Ele deixou o cachorro dele em casa enquanto ele foi no trabalho. Voltou. Aí já voltou, a porta arrombada. O pessoal do resgate achando que aquela casa tava... Tá abandonada, achando que era um cachorro abandonado. Queríamos salvar você, Totó. Então é isso, teve gente que tinha voltado, tava com o cachorro e os caras arrombaram. Porque é isso também. E, de novo, não acho que tava errado. Não era maldade. É comunicação, mas difícil, é isso, né? Aí esse cara Ter deixado uma placa na porta e eu já voltei. Isso aconteceu. E aí Isso começar... Não, veja, é muito interessante os Pet Rescuers. Eu tenho várias fotos sobre isso. Depois até posso dar pra vocês colocam. Os Pet Rescuers, quando eles iam na sua casa, eles deixavam fazer uma marca na porta, que dizia o dia que a gente veio, quantos pets a gente encontrou, quantos pets a gente levou. Então começava também, é muito interessante o Katrina, ele criou todo um sistema de comunicação por grafites. Tanto dos donos avisando, aqui não é rescue, aqui tá bem, já voltei. Como dos caras avisando, olha, nós viemos aqui no dia tal e resgatamos, por aí vai. Boa. Alex, excelente papo. Valeu demais por estar aqui. A gente já tem 1h20 de programa, não vamos a 11 horas. Não vamos. Não vamos. A gente decidiu ser humilde. Ser humilde sucinto. dessa vez. Cara, Eu sou voto vencido. voto vencido. Sou Então, voto vencido, porque eu, por mim... não, continuaria, mas não dá. Mas se quiser voltar outro dia pra falar sobre religião, porque o papo do budismo tava legal. A gente Sobre religião, sobre A gente Cuba. focou em Catrina. Cuba. Sobre Cuba. Olha só, vamos ver o seguinte. Eu tô querendo voltar mais pra São Paulo. Eu acho que esse papo do budismo como religião é muito interessante. Eu acho que a gente tem uma noção muito errada de religião. Religião igual a Deus não é. Tem religião sem Deus, o budismo é uma delas. Então tem várias coisas que a gente pode falar sobre como que o budismo se encaixa na nossa ideia de religião e, na verdade, como que o budismo implode o nosso conceito de religião e mostra que religião, na verdade, é uma outra coisa mais ampla do que a gente imagina. E isso é uma coisa que eu posso falar de cadeira, já estudei, já trabalhei, já pratiquei. É um assunto legal, tem a ver aqui. Vamos marcar uma próxima. Excelente, maravilha. Fala ali pra câmera onde a galera te acha. Você tem alguma rede que você quer deixar? Gente. Livro pra indicar? Deixa os seus recados. Beleza, meu nome é Alex Castro, eu tenho um site alexcastro.com.br e lá vocês encontram todas as minhas informações. Eu hoje ganho a vida, efetivamente, dando aula de literatura na internet. Eu tenho um sistema de apoia-se, que eu chamo do Alexflix, em que as pessoas pagam uma taxa mensal e eu dou 3 aulas por mês e faço 2 encontros livres por mês. Então é isso. Quem paga o meu Alexflix, que é o meu apoia-se, que também está lá no link no meu site, ganha 3 aulas de literatura por mês, mais todas as aulas que eu já dei, todo o arquivo de aulas de 2 horas, 11 horas, e eu já dei vários cursos de literatura, sobre literatura mundial, sobre os clássicos, sobre literatura brasileira. O curso atual é de literatura medieval. Estou dando um curso sobre as prisões que ferram a nossa vida, que é monogamia, autossuficiência, religião, patriotismo, trabalho, felicidade, liberdade. Então é isso. Se você gostou e tem interesse, visita meu site, alexcastro.com.br, e vê lá o meu apoia-se. Tem aulas gratuitas, eu ganho a vida fazendo isso, dando aula pela internet. Perfeito. E tem sido uma delícia, é muito legal. Excelente, o link tá aqui embaixo, é só você clicar. Além disso, a gente precisa lembrar que quem apoiou esse vídeo de hoje foi a Insider, a nossa parceira do ano todo. Valeu demais, estamos aqui todos confortáveis com as roupichas da Insider. Também não esquece que você sempre tem que se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E uma outra coisa que ajuda a gente sempre, deixa o seu comentário. Comenta alguma coisa, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que o Alex poderia conversar e o que a gente poderia conversar entre a gente. Certo, Pirulinha? E se for pra me xingar, não comenta. Exatamente. Não ou quero comenta saber. Pela metade, ou coloca 3 pontinhos e xinga. Não quero saber, exatamente. Não xinga ninguém específico. Dependendo do comentário, eu não quero saber o que você tem a dizer. Aí eu falo, se você acha que eu errei, ou se você viu alguém falando mal de mim, não me conta. Exato.
Não seja motoboy de Não treta. comente. Excelente. Me deixa fingir que eu não errei. Boa. Carlos Ruas, temos Eu um sou vídeo. casado, né? É. Não preciso. Já tem alguém que faz isso. Carlos Ruas, temos um vídeo. Temos um ótimo vídeo. Maravilha. Então, gente, muito obrigado por assistir. Até a próxima e tchau. Beijo. Valeu, Falou. gente. Muito obrigado. Beijo do gordo. Uou.